Olá, pessoal. Meu nome é Denise Carlos, do blog Quase Teóloga, e esse é o nosso canal, o Quase Teóloga. Hoje, na nossa série Cartas Inspirativas, onde a gente lê correspondência alheia, mas com autorização, é claro, estão publicadas aqui nesse livro Cartas Inspirativas, e nós vamos ler uma carta hoje do Francis Schaeffer. Essa era uma carta que eu queria muito que fosse o primeiro vídeo do canal desse ano, e vocês vão entender o porquê. Quem foi Francis Schaeffer? Ele foi um importante apologeta do século XX, um defensor da fé, e ele é um pastor presbiteriano dos Estados Unidos. Ele e a sua esposa Edith se mudaram para os Alpes suíços, e depois de 7 anos eles fundaram a Labri, que é uma comunidade, um retiro, para estudar questões intelectuais e espirituais, né, basicamente. A Labri tem muitas outras atividades, mas para dar um resumo para você de quem foi Francis Schaeffer. Inclusive, o primeiro livro que eu li na faculdade de teologia, no primeiro semestre, foi A Morte da Razão, do Francis Schaeffer. E você pode encontrar a resenha dele lá no meu blog, ou pode digitar no Google A Morte da Razão, Quase Teóloga, que você também encontra. Bom, em que momento que Schaeffer escreveu essa carta? Ele escreveu para um amigo dele nos Estados Unidos, em 1951, quando ele relembra o momento em que ele participou do movimento separatista evangélico. E ele fala um pouco de como a mudança para a Europa fez com que a visão dele sobre Deus e sobre o povo de Deus mudasse. Então eu quero ler com vocês os 2 trechos que eu separei aqui da carta do Schaeffer. E vocês vão entender o porquê eu achei assim tão interessante e por que eu queria que fosse o primeiro vídeo do canal de 2022. Então, lerei. Deus é grande demais, o homem é pequeno demais. Há muitos filhos queridos de Deus e em toda a nossa volta, a gente indo para o inferno. E se um homem e um pequeno grupo de homens não aprovam o lugar em que me encontro e o que faço, isso significa que deixei de ter sucesso? Não, apenas uma coisa determinará isso. Se neste dia estou onde o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis quer que eu esteja. Ganhar tantos quanto eu puder, ajudar a fortalecer as mãos dos que lutam contra a descrença no cenário histórico em que estão inseridos. Conhecer a realidade de o Senhor é o meu cântico e estar comprometido com o Espírito Santo. Isso é o que eu gostaria de poder saber, que é a realidade de cada dia quando o dia chegar ao fim. Um pequeno grupo ou alguém não aprovar o que você faz, não significa que você não tem sucesso, né? Quando a gente começa um canal, começa um blog ou um podcast, a gente não vai ter milhões de seguidores e nem muitas visualizações, e durante muitos anos isso vai demorar para crescer. Isso não significa que você não tem sucesso, né? A sua função é criar o conteúdo, é levar a palavra do Senhor para aqueles que precisam ouvir, seja pessoalmente, seja pelas redes sociais. Enfim, então, Schaeffer coloca exatamente isso. Um pequeno grupo de pessoas não concordar com o que você está fazendo não significa que você não tem sucesso. O que importa é que Deus tenha colocado isso para que você venha fazer. Então, quando ele diz assim, apenas uma coisa determinará isso. Se neste dia estou onde o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis quer que eu esteja. E aí ele fala que quer ganhar tantos quanto ele possa ganhar, ajudar a fortalecer as mãos. Então, ele quer fazer o máximo que ele pode e auxiliar o máximo que ele puder a pessoas deixarem de ir para o inferno. E o outro trecho diz assim: minha inclinação é a de pensar que Cristo queria que o entendêssemos literalmente quando falou que devemos procurar os últimos lugares. Isso não significa, pelo que entendo, que devemos recusar os mais elevados, se o Senhor para lá nos levar. Mas deve ser Ele que deve nos conduzir. Entristece-me pensar nas vezes em minha vida em que esse não foi o caso. Então,
Nós, do Quase Teóloga, também queremos estar onde o Senhor quer que estejamos e queremos ser conduzidos a isso. E não forçar situações. É isso que Schaeffer está dizendo nessa carta. Que algumas vezes ele esteve em locais que talvez não eram locais que ele deveria estar. Ele esteve no alto, ou ele até usa a referência de uma montanha nessa carta, ele esteve no topo da montanha e recebeu aplausos, mas talvez não era aquele lugar. Ainda assim, ele não diz que não devemos estar nos lugares altos, mas que o Senhor deve nos colocar naqueles lugares e não nós forçarmos uma condição, forçarmos estar naquele lugar alto. Por esse motivo, eu queria que o primeiro vídeo desse ano do canal fosse sobre essa carta inspirativa. Uma pessoa tão importante, né, para o meio cristão, que produziu tanta coisa, que tem o Labri, né, como herança, ter essa compreensão de estar no topo se Deus colocou ele ali, e de não estar se não é a vontade de Deus, e não forçar aquilo. O Quase Teóloga quer estar onde Deus quer que estejamos, e não forçar uma situação. Então, essa é a carta inspirativa de hoje. Então, acompanha com a gente toda semana. Eu lerei uma carta inspirativa desse livro ou não, mas tem sido bem agradável ler a correspondência alheia e se inspirar através dela. Então, fica conosco, nos segue nas redes sociais e até semana que vem.